Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Faz tempo que eu não apareço por aqui. A última vez que eu gravei foi sobre o livro de Esther, né, sobre um estudo que eu estava fazendo do livro de Esther. E eu simplesmente tive que encerrar a gravação porque Pedro havia acordado da soneca, né? E agora eu aproveitei esse momento que ele tirou uma soneca para poder vir até aqui gravar, né, falar um pouquinho com vocês. Mas eu pretendo voltar ainda, fazer a resenha do livro de Esther, né, e falar um pouco sobre essa mulher da Bíblia, que nós temos muito a aprender com ela. Mas o vídeo de hoje não é sobre Esther, não é sobre essa leitura, mas sobre a leitura que para mim foi a minha favorita do ano de 2025 e quero já deixar aqui recomendado para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, né, de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, aproveite e já assiste outros vídeos de outras recomendações de leituras, tá bom? Comenta aqui o que você achou, tá? E acione o sininho das notificações, porque aí o YouTube vai saber que esse vídeo é relevante para outras pessoas também e você vai ficar por dentro das próximas publicações aqui do canal. Enfim, sem mais delongas, o livro que eu irei falar hoje, né, que para mim assim foi uma leitura fantástica, foi muito impactante e eu vou dizer para vocês o porquê, é esse livro aqui do Reverendo Augustus Nicodemos, né, que é um pastor presbiteriano. E vou aproveitar e já deixar aqui a minha experiência com o Nicodemos, assim, meu primeiro contato, não pessoalmente, porque eu nunca vi, mas o meu primeiro contato, assim, como foi que eu conheci o Augustus Nicodemos na internet, né? E como digamos assim, como ele foi um instrumento de Deus para a minha vida e para a minha família. Bom, eu vou começar falando como foi que eu conheci pela primeira vez o Augustus Nicodemos, conheci pela primeira vez. Quem me dera conhecê-lo seria um prazer, uma honra, visto que ele, assim, foi um instrumento de Deus na transformação da minha vida, né, da minha caminhada cristã. Eu era de uma igreja pentecostal, né, fui de igrejas pentecostais ao longo de toda a minha caminhada cristã, assim, desde a minha conversão, né? Tanto é que eu me converti primeiro na igreja Deus é Amor, só para vocês terem noção, né? Bem rígida. Da Deus é Amor, eu passei pela a igreja Assembleia e, por fim, eu passei por uma igreja apostólica, que foi onde eu conheci o meu esposo. Mas, o que acontece? Tudo começou quando eu comecei a me dedicar mais a leituras, né, de bons livros e conheci outras meninas nas redes sociais do Instagram que também tinham gosto pela leitura e que eram presbiterianas, que eram reformadas. Então, olha só como tudo vai como numa espécie de teia, vai uma coisa ligando na outra e sem nem percebermos, Deus faz a obra dele. E assim, conforme a gente foi desenvolvendo, né, uma ligação, era um grupo de meninas que estava sempre recomendando leituras. Tínhamos que ler as publicações umas das outras. Nós acabávamos comprando livros que a outra recomendava. E o primeiro passo, conhecer a teologia reformada, foi essa forma, né, por meio de leitura. E a forma que eu conheci o Augusto Nicodemos, né, o trabalho dele, né, na obra do Senhor, foi porque o meu esposo, ele sempre colocava pregações, né, do pastor Augusto. E eu me lembro que quando eu ouvi pela primeira vez, eu resisti muito, né, às pregações, porque eu era de uma igreja pentecostal, né? Então, aquilo me chocava, era diferente de tudo que eu havia aprendido, de tudo que eu havia ouvido.
E então eu até prejulgava ele muito, muito mal, por sinal, né? Como se ele fosse um crente frio, como se ele não entendesse as coisas espirituais, porque é assim que a gente é ensinado nas igrejas pentecostais, né? Que é carnal, né? Enfim, aí todos esses preconceitos, né? Concebidos pelos pentecostais que muitas das vezes não se deixam, não se permitem ouvir o que o outro tem a dizer. E assim, conforme eu fui lendo outros livros, bons livros, né, que os meus olhos foram se abrindo, depois eu passei a ouvir, apesar da resistência a princípio, né, da forma do Augusto Nicodemos ensinar, eu fui aos poucos, eu creio que o próprio Espírito Santo de Deus foi trabalhando dentro de mim e aí eu fui me permitindo, e eu sei que é o Senhor, porque de nós mesmos nós não temos essa capacidade de aceitar o verdadeiro Evangelho. Eu sinto que essa minha experiência foi uma nova, é como se fosse uma nova conversão mesmo, é como se você aprendesse o verdadeiro Evangelho, como ele é de fato, de acordo com as escrituras. Então, assim, foi maravilhoso. Vou entrar nessa questão do livro. Ainda, com tantos anos de caminhada, eu percebo que eu ainda tinha muito a aprender e ainda tenho muito a aprender. Eu acho que a gente nunca vai aprender tudo 100%. Mas eu tinha muito a aprender e esse livro aqui, né, a leitura desse livro aqui foi verdadeiramente um divisor de águas para a minha vida. Foi um livro assim que gerou transformação dentro de mim. Por quê? Porque ele me fez enxergar coisas, né, práticas na minha vida cristã que eu não conseguia enxergar, que eu não conseguia ver, né? Então, por isso eu falo que é uma leitura transformadora. Eu acho que uma boa leitura e uma leitura transformadora, ela tem que ser aquela leitura que tire você da zona de conforto, que faça você sair, né, daquele ponto A para o ponto B, de você mudar. E essa leitura foi assim para a minha vida, né? Esse livro foi um recebido da Edições Vida Nova, né? Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá no Instagram de Cabooks, que eu estou sempre compartilhando ali os livros que eu leio, né? Que eu, assim, recomendo, né, para vocês. E a gente pode até se estreitar mais os laços, assim, ter um contato mais, né, do que aqui no YouTube. Então é só seguir lá no Instagram. E aí, a editora me enviou esse livro e eu falei assim, vou enfrentar esse livro, vou pegar esse livro e vou ler. Ele é um livro de aproximadamente, deixa eu ver aqui. Ele é um livro de mais de 600 páginas, 660 páginas. Então foi uma leitura bem extensa, mas eu falei, eu vou enfrentar essas páginas e vou ver o que é que o Augusto tem para me ensinar como instrumento de Deus. E assim, foi maravilhoso. Foi uma leitura impactante, de verdade. O livro é todo baseado na carta de 1 Coríntios, né? Que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E assim, fantástico, fantástico, porque o Augustus ele traz tudo mastigado, tudo muito bem detalhado, do início ao fim. Você entende o porquê aquela carta foi escrita, você sabe como foi que aquela carta chegou, através de quem, né? Quem foram as pessoas que foram até o apóstolo Paulo levar as informações da igreja de Corinto que estava necessitando de mudanças. Você entende realmente a carta de 1 Coríntios. Então, assim, se você já leu essa carta e não compreendeu, não entendeu o porquê que ela foi escrita, leia esse livro, porque ele com certeza vai te fazer entender tudo. É muito claro. E eu pretendo dizer aqui o que eu gostei e o que eu não gostei, né? Os pontos positivos e os pontos negativos, que até que não são tantos e que também é muito particular de cada um. O ponto positivo é que possui uma escrita leve, né? Bem leve, é uma escrita
clara, o pastor, ele tem uma forma de escrever muito fluida, que você não fica ali sem entender o que é que ele está querendo dizer, ele não faz, ele não fica querendo falar palavras difíceis, né? E isso é um ponto muito positivo. Eu acho que qualquer pessoa tem a capacidade de ler e compreender o que o autor está querendo dizer, né? O reverendo Augusto. E assim, para você ver que a carta simplesmente foi muito fácil de entender da Bíblia através dessa leitura por conta disso, porque ele mastiga tudo, ele explica tudo de forma detalhada. Então, se por exemplo você tem dificuldade de compreender sobre questões da ceia do Senhor, questões do casamento, do divórcio, questões como por exemplo de pecados de imoralidade, tudo isso ele vai tratar nesse livro, né? Porque é baseado na carta de 1 Coríntios. Então ele vai explanar toda a carta, ele vai explicar toda a carta e ela vai passar a fazer sentido para você. Então assim, é uma leitura fantástica, tá? E foi muito bom entender o contexto da época, o contexto histórico daquela época, como era Corinto, como eram as pessoas, como elas pensavam, né? Por que, que o apóstolo Paulo escreveu daquela forma, o que o apóstolo passou por ter que lidar com essa igreja tão difícil, que era uma igreja cheia de facções, de divisões, era uma igreja muito complicada, né? Mas ele se mostrou assim um servo do Senhor que foi muito paciente, né? Muito sábio também em lidar com pessoas difíceis, pessoas que resistiam ao apostolado dele, né? Pessoas que não valorizavam o chamado do apóstolo Paulo. Então, assim, tudo isso foi aberto, é aberto nessa leitura como uma espécie de leque e deixa tudo muito claro. E o ponto negativo, que eu diria que eu acho que é mais algo particular meu, que talvez você não vá concordar se você ler, talvez você não se incomode se você ler, que é um pouco da repetição. Eu achei um pouco repetitivo, porque todas as vezes que recomeçava ali um capítulo, ele tinha que fazer meio que uma introdução e trazer uma espécie de resumo do que ele já tinha sido falado, né? Como nos filmes, por exemplo, nas séries, que a gente tem aquele resuminho assim no início de onde parou, ou então no final, sabe? Então ele fazia isso, então acabava um pouco repetitivo, né? E eu acho que daria para enxugar um pouco os resumos e aí ficaria mais objetivo. Mas, mesmo com essa questão da repetição, por outro lado, eu acho viável, porque isso me ajudava também a fixar o que já foi lido, rememorar, né? Rememorar. Então, assim, é um ponto negativo, mas que vai depender também de cada pessoa e do humor de cada pessoa. Eu achei um pouco repetitivo, eu achei que poderia ter enxugado um pouco mais, mas nada que poderia falar assim, ah, essa leitura não vale a pena. Não, vale muitíssimo a pena, tanto é que ela se tornou a minha favorita, a minha leitura favorita do ano de 2005, 2025. E porque, como eu falei, foi uma leitura que me fez abrir os olhos, uma leitura que me fez olhar para dentro de mim, me ver como os corintos, porque às vezes a gente pensa que só as pessoas da igreja de Corinto, que só a igreja de Corinto tinha problemas. E se nós formos observar hoje, a igreja, principalmente a igreja brasileira da nossa atualidade, tem muito, mas muitas coisas semelhantes à igreja de Corinto, né? Era uma igreja que valorizava muito os dons, principalmente o dom de línguas e o dom de profecia, e desprezava o amor, né? Que era o caminho mais excelente. Que inclusive é por isso, né, que o Augusto escolhe esse título do livro. Se você for observar que um caminho mais excelente é o caminho do amor. E Deus é amor, né? Deus é o caminho
é a verdade, é a vida, e ele é o amor, né? Tudo se resume em amor, no sacrifício de Cristo na cruz por nós, que é o maior exemplo de amor que nos foi dado, né? De nos restituir, de pagar o preço, o alto preço, que nós não seríamos capazes de quitar perante Deus, né? Então, ele está o tempo inteiro, o Augustus, ele está o tempo inteiro nos fazendo refletir sobre isso, sobre a nossa caminhada cristã, sobre como nós estamos vivendo, né, diante de Deus e como está sendo o nosso proceder perante este mundo, porque a igreja de Corinto, nossos irmãos naquela época passada que viviam em Corinto, que era um lugar de muita perversão, era um lugar de muita idolatria, de muita superstição, né? De muito pecado mesmo, né? Era um lugar muito corrompido. Isso tudo nos faz lembrar de nós, Igreja do Senhor no Brasil. E essa igreja precisava fazer a diferença, que realmente conhecesse o Senhor e prosseguisse em conhecê-lo ainda mais, vivendo para a glória dele. E Paulo, ele se vê nesse desafio de corrigir essa igreja, né? De conduzir essa igreja no caminho certo, no caminho mais excelente. Nós vemos tudo isso, toda a dificuldade que Paulo teve, muitas das vezes ser duro, porque era preciso. E veja, em uma época em que nós temos dificuldade de corrigir as pessoas, porque as pessoas não querem mais serem corrigidas, querem ter o ego amassageado, elas querem ser aceitas do jeito que elas estão, elas não querem ser disciplinadas, corrigidas, discipuladas, elas não querem mudar. E o apóstolo Paulo enfrentou isso, né, há muitos anos atrás, né, há mais de não sei quantos mil anos atrás, ele teve que lidar com isso e hoje não é diferente. Nós observamos e vemos que muitas pessoas hoje na igreja, elas não querem ser corrigidas, né? Elas não querem mudar de vida, elas não querem ter a vida transformada, elas vêm do mundo e elas querem estabelecer o mundo dentro da igreja, né? E o apóstolo Paulo tem que lidar com isso, com as mulheres que não estavam usando o véu, estavam profetizando sem o véu. E aí é onde o Nicodemos ele entra nessa questão do feminismo, que não é uma novidade, que já existia, né, dessa rebeldia das mulheres, o apostolado, o período dos apóstolos. Porque nós não devemos aceitar igrejas apostólicas com apóstolos. Nós somos uma igreja católica apostólica, porém não de Roma, ele fala, né? Nós somos uma igreja apostólica, católica, que o sentido da palavra é universal, e apostólica porque nós seguimos os ensinos dos apóstolos de Cristo. Nós não somos de Roma porque nós não seguimos as tradições católicas. E nós não somos apostólicas no sentido de termos apóstolos em nossos dias, né? Então, assim, ele traz toda uma explicação. Então, se você está em busca de um livro que trate sobre isso, né? Esse livro é para você. Na verdade, esse livro é para todos, né? Que queira aprender mais sobre essa carta, que queira entender mais o apóstolo Paulo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu lia as cartas paulinas e eu não entendia nada, eu não compreendia nada. Parece que para mim era como se ele era uma leitura muito difícil. E assim, infelizmente, eu não vou dizer assim que é geral, mas grande parte das igrejas pentecostais, elas não gostam de ensinar as cartas do apóstolo Paulo. E eu passei por igrejas assim que não ensinava, que ficava sempre naquelas pregações mais voltadas para prosperidades, para bênção, uma espécie de misticismo, né, de todo aquele movimento pentecostal. Então não tinha muito estudos bem fundamentados, né, das cartas. E assim, gente, o apóstolo Paulo, fantástico, né, assim, para a glória de Deus. O homem foi um instrumento de Deus
para deixar tudo ali estampado nos nossos olhos. E infelizmente muitas pessoas, muitas igrejas hoje, de modo geral, ignoram seus ensinos. Simplesmente fazem como quer, né? Estabelecem normas e regras do jeito que bem entender, do jeito que eles interpretam, sem respeitar o que está escrito nas escrituras. E assim, estão atropelando o fato de que nós hoje, nós somos protestantes. O que é ser protestante? É você protestar, é você trazer uma reforma indo contra os ensinos em que não tinham a Bíblia como sua única regra de fé e prática. E nós por muito tempo, atribuímos essa rebeldia apenas à Igreja Católica, mas se nós observarmos a Igreja evangélica no Brasil, elas têm ignorado isso. Todo o esforço dos reformadores é como se tivessem sido em vão para essas pessoas, para esses líderes que têm ignorado, né, que têm ignorado o porquê da reforma protestante. Porque se vocês forem observar, eles estão fazendo tudo contra aquilo que o apóstolo Paulo falou. Como, por exemplo, de nós sermos salvos mediante a nossa fé em Cristo Jesus, salvos pela graça e não por obras, né? Quando eu descobri isso, nossa, para mim, por isso que eu falo que foi como se eu tivesse me convertido novamente, né? Porque a vida inteira foi mais de 10 anos na minha caminhada em igrejas pentecostais e ninguém nunca tinha me ensinado dessa forma, né? E na verdade, eles não ensinam assim, né? Que nós somos salvos pela graça. Não, é como se fosse por mérito meu, pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, pela forma como eu me visto, como me comporto. E aí, onde é que fica o sacrifício de Jesus? Né? Onde é que fica o sacrifício de Jesus? Tudo aquilo que ele fez por mim. Né? Nós não temos condições de nos salvar, nós não temos condições de sermos redimidos por nós mesmos, pelo nosso próprio braço. Se não fosse o Senhor Jesus que se encarnou, né, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de bebê, vindo a este mundo, nós já estaríamos totalmente condenados, sofreríamos totalmente a ira de Deus. Nós somos dignos de sofrermos a ira de Deus, mas é graça, é a misericórdia, é a bondade do Senhor Jesus que veio e se entregou por nós. Essa é a mensagem central do Evangelho e essa é a mensagem central para você descobrir um caminho mais excelente, né, do amor de Jesus. Então é isso, foi uma leitura maravilhosa, foi a segunda vez que eu li um livro do Augusto. A primeira vez era um livro, não era exatamente um livro dele somente, mas era um livro que tinha uns 4 autores, né? E foi como se fosse uma espécie assim de artigo, sabe? Cada capítulo era de um autor. E dessa vez não, é um livro exclusivamente dele, né? Escrito por ele, totalmente dele. E foi maravilhoso, inclusive ele tem também uma série de vídeos sobre a carta de Corinto, né, de Paulo, que Paulo escreveu aos Coríntios no YouTube. Foi um desses vídeos que meu esposo também colocava para mim assistir e foi assim, os meus olhos foram se abrindo, né, e eu fui conhecendo as verdades de Deus nas escrituras por intermédio do reverendo Augusto Nicodemos. Então, é isso, só tenho a falar coisas boas sobre essa leitura, sobre esse livro, e eu espero muito que vocês, se vocês puderem, faça essa leitura, porque eu tenho certeza que vai ser impactante na sua vida também. Você vai aprender muito, muito com a palavra de Deus por meio dessa leitura aqui. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser adquirir, adquira por meio do meu link ou qualquer uma outra coisa por meio do meu link que você vai estar sustentando o meu trabalho aqui nas redes sociais. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!